Fiz horas extraordinárias e pedi à minha sogra para ir buscar o meu filho. Ela assinou a folha de saída e depois abandonou-o de volta ao portão da escola, no meio da chuva fria. Quanto ao meu marido, limitou-se a enviar uma mensagem. Os convidados estão quase a chegar. Vem para casa arrumar a mesa imediatamente. Chamo-me Sofia. Tenho 31 anos e trabalho como contabilista de armazém para uma empresa de distribuição de eletrodomésticos em Aveiro. Naquele dia, era o inventário de fim de ano. O armazém tinha de fechar as contas antes das 20h. Qualquer pessoa responsável por uma divergência, num código de artigo, teria de ficar até encontrar o erro. Desde manhã cedo que eu sabia que não conseguiria chegar a horas para ir buscar o Rui. Por isso, a primeira coisa que fiz ao acordar foi ir à sala pedir a Dona Lourdes, a minha sogra, para me fazer o favor de ir buscar o neto. Dona Lourdes estava deitada no sofá, com uma mão nas costas e a outra a segurar o telemóvel, a ver uma transmissão ao vivo de alguém a vender bijuteria. Ao ver-me sair, desligou imediatamente o ecrã, franziu o rosto e começou a gemer. As minhas costas doeram-me tanto esta noite. Parecia que alguém as estava a partir. Hoje de manhã acho que nem consigo andar. Nesta casa, tudo recai sobre mim. Pousei um copo de água morna na mesa e disse diretamente: hoje tenho de fazer o inventário. Só consigo sair por volta das 7h, no mínimo. A escola do Rui fecha às 5h30. Mãe, por favor, ajude-me e vá lá, antes das 5h15. Assine a folha de saída e traga-o para casa. O Rui está com tosse. Não lhe dê comidas frias. Dona Lourdes não olhou para mim. Os seus olhos continuavam fixos na mala que estava no sofá. Ir buscá-lo. Eu vou, mas estou com tantas dores. Ir a pé até a escola e depois trazê-lo de volta. E se eu caio a meio do caminho, quem é o responsável? Eu percebi o que ela queria. Em quase 2 anos a vivermos juntas, eu já estava demasiado habituada às suas dores que apareciam precisamente quando era preciso ir às compras, ir buscar o neto ou pagar alguma conta. Sempre que eu lhe dava dinheiro, a doença dela melhorava muito rapidamente. Abri a carteira e tirei 50 euros, pousando-os na mesa. 25 euros são para comprar um pouco de carne e legumes para fazer uma canja para o Rui. Os outros 25 são para o transporte e para comprar medicamentos, se sentir dores. Deixo claro que este dinheiro é para as coisas do neto. Dona Lourdes apoiou-se nos braços e sentou-se tão depressa que até ela se esqueceu que tinha acabado de dizer que não se conseguia mexer. Pegou no dinheiro, dobrou-o e meteu-o no bolso do roupão. Falas como se eu fosse agarrada a uns trocos do meu neto. Ele é o meu neto preferido. À tarde, vou buscá-lo mais cedo e compro-lhe um pão com chouriço. Tu, vai trabalhar e preocupa-te com as tuas coisas. Não me estejas sempre a ligar para controlar. Detesto que me tratem como uma empregada. Mantive a voz calma. O Rui está com tosse há 3 dias, mãe. Não lhe compre o pão com chouriço. Pedi-lhe para o ir buscar a horas, não para tomar conta dele o dia todo. Dona Lourdes fuzilou-me com o olhar. Cada palavra que dizes parece que me estás a dar lições de moral. Criei o Tiago até ser o homem que é. Por acaso não sei tomar conta de uma criança de 5 anos? Ou tens medo que eu venda o teu filho? A porta do quarto abriu-se de repente. Tiago saiu, com o cabelo despenteado e os olhos vermelhos, por ter chegado quase à 1h depois de sair para beber uns copos. Ouviu a última frase e, sem saber do que se tratava, franziu o sobrolho para mim. Logo de manhã e já estás a fazer uma cena? Se a mãe concordou em ir buscá-lo, qual é o problema? Estás aí a esmiuçar cada palavra. Tu, que ganhas uns míseros trocos, achas sempre que és a única que se preocupa com as coisas. Olhei para ele. Estou a combinar com a mãe para ir buscar o nosso filho. Se estás livre, vai tu buscá-lo à tarde. Tiago puxou uma cadeira, sentou-se e acendeu um cigarro ali mesmo na sala. À tarde tenho um compromisso. Sabes que o meu trabalho não tem horários fixos. Encontrar as pessoas certas é mais difícil do que ganhar o teu salário de contabilista. Abri a janela para o fumo sair, então não te metas na conversa que estou a ter com a mãe. A escola fecha às 5h30. Da outra vez, o Rui teve de ficar à espera até quase às 6 porque a mãe se esqueceu das horas. Dona Lourdes bateu com a mão no braço do sofá.
Já te disse que naquele dia estava com tonturas. Atrasou-se meia hora. E tu remoes nisso há uma semana. Ele está vivo e de boa saúde, não está? Rui saiu a correr do quarto, a abraçar um dinossauro de plástico contra o peito. O menino encostou-se às minhas pernas, olhou para a avó e perguntou em voz baixa: Avó, vais mesmo buscar-me à tarde? Da outra vez, esperei tanto tempo. Dona Lourdes mudou de tom imediatamente, puxou o Rui para perto dela e afagou-lhe a cabeça. A avó vai. Hoje vou ser a primeira a chegar e compro-te um pão com chouriço. Rui abanou a cabeça. A mãe diz que estou com tosse e não posso comer chouriço. Dona Lourdes largou-o com um sorriso desdenhoso. Tal mãe, tal filho. Até para comer tem de pedir autorização. Eu não queria continuar a discussão à frente do meu filho. Vesti-lhe o casaco, levei-o à escola e fui diretamente para a empresa. Antes de sair de casa, reforcei a mensagem no grupo de conversação da família. Ir buscar o Rui às 17h15, a professora Rita ficará à espera para assinar a folha. Se houver algum imprevisto, avisem-me imediatamente. Dona Lourdes viu a mensagem, mas não respondeu. Tiago reagiu com um emoji de polegar para cima e ficou em silêncio. Perto das 11 horas, o armazém começou a ficar caótico. 2 lotes de purificadores de água, importados no mesmo dia, tinham sido etiquetados com os códigos errados. A contagem no sistema divergia da contagem real em mais de 20 unidades. Eu e 3 outros funcionários do armazém estávamos a conferir tudo. O telemóvel, guardado no bolso, não parava de vibrar, mas eu não podia parar. Quando finalmente fiz uma pausa para beber água, vi que tinha 3 chamadas não atendidas do Tiago. Liguei-lhe de volta. Precisas de alguma coisa? Do outro lado da linha, ouvia-se o barulho de trânsito e de pessoas a falar. Tiago não me cumprimentou. Foi direto ao assunto. A que horas chegas a casa hoje à noite? Eu já te disse. Só saio depois do inventário. Por volta das 7. Tiago irritou-se. Às 7? A essa hora já não se janta. Convidei o Sr. Afonso e o Sr. Miguel da equipa de empreiteiros para virem cá à casa hoje. Vê se consegue sair mais cedo para preparar um cabrito assado e comprar mais uns petiscos. Pensei que tinha ouvido mal. O Rui está com tosse. A casa é pequena. Não traga as pessoas para fumar e beber cá para dentro. Isto são assuntos de homens. Estou a tratar de relações para arranjar mais trabalho. Se não podes ajudar, pelo menos não atrapalhes. Respondi imediatamente. Há 3 anos que dizes a mesma coisa. Quantos contratos é que essas tuas relações já trouxeram? Ou só trouxeram contas de restaurante e mensagens a pedir dinheiro? Tiago ficou em silêncio por uns segundos e depois baixou a voz, mas cada palavra era pesada, como se me atirasse à cara. Estás cada vez mais insolente. Convidei pessoas para a nossa casa. Tu, como minha mulher, tens de saber organizar as coisas. A mãe disse que ia comprar tudo à tarde. Só precisas de chegar e pôr a mesa. Parei. A mãe vai comprar as coisas com o dinheiro que eu lhe dei para a comida do Rui? O dinheiro, uma vez na mão da mãe, ela compra o que quiser. É da conta dela. Não esteja sempre a contar os cêntimos. Vê se chegas mais cedo esta noite. Não vou repetir. Fui clara. Eu não vou abandonar o inventário para servir os teus convidados. Se os convidaste, trata tudo o assunto. E os 50 euros que dei de manhã são para comprar coisas para o nosso filho. Não incentives a mãe a usar esse dinheiro para fazer um banquete. Tiago riu-se. Falas como se 50 euros fosse muito dinheiro. Ganhas uns míseros 1.000 e tal euros por mês e agarras-te a cada cêntimo como se fosse a tua vida. Se continuas a viver assim, vais ser uma empregadinha de segunda toda a vida. Desliguei o telefone. Menos de 1 minuto depois, a dona Lourdes ligou-me. O que é que acabaste de dizer ao teu marido? Ele anda a tentar arranjar negócios para esta casa e tu desmotivas-o. Estou a trabalhar. Se a mãe ligou para falar sobre ir buscar o Rui, eu ouço. Dona Lourdes irritou-se de imediato. Eu sei a que horas é. Não me deis ordens como se eu fosse tua empregada. E quanto ao dinheiro que me deste, o que eu compro com ele é da minha conta. O teu marido tem convidados esta noite. Não ia deixar a mesa vazia, pois não? Disse cada palavra de forma clara. Se a mãe usar a parte do dinheiro que é sua, eu não questiono. Os 25 euros para as coisas do Rui. Por favor, ponha de parte. O menino está doente.
Dona Lourdes riu-se com desdém. É só uma tosse. E tu fazes disso um drama, como se ele estivesse a morrer. As crianças tossem uns dias e passa. O teu marido precisa de manter as relações dele. Tens de saber o que é mais importante. O meu filho é mais importante do que um jantar de negócios. Estás a levantar a voz para mim, é? Não estou a levantar a voz. Estou a falar do que é correto. À tarde. Por favor, vá buscar o neto a horas. Quanto aos convidados do Tiago, vocês os dois que tratem disso. Dona Lourdes desligou o telefone na minha cara. 5 minutos depois, enviou uma mensagem. Eu vou buscá-lo. Não precisas de ligar mais. Ao meio-dia, o Tiago enviou-me uma lista que incluía cabrito, legumes, cerveja, gelo e um refrigerante. Por baixo escreveu: compra tudo a caminho de casa. Não deixes para quando os convidados chegarem. Eu não respondi. Às 3 da tarde, o céu escureceu e o vento começou a soprar do lado do rio, atirando poeira contra as janelas do armazém. A previsão do tempo no telemóvel anunciava aguaceiros e uma descida acentuada da temperatura. Aproveitei para ligar à professora Rita. Professora, boa tarde. Hoje é a avó do Rui que o vai buscar. Peço-lhe o favor de só entregar o menino depois de ela assinar a folha de saída. A professora Rita respondeu: sim, Sofia, não se preocupe. Hoje a escola começa a entregar as crianças a partir das 4h30. Vou lembrar a avó para lhe vestir o casaco, porque ele tem tossido bastante. Liguei a Dona Lourdes. O telefone tocou 6 vezes antes de ela atender. Do outro lado, ouviam-se risos de mulheres e o som de cartas a bater na mesa. Mãe, onde está? Estou em casa da Dona Amélia a perguntar por umas folhas para fazer chá. Estás a controlar-me. São 4 menos 10. Por favor, vá já buscar o Rui. Já sei, a escola não vai fugir. Para que tanta pressa? Por favor, não passe em mais lado nenhum. O tempo vai mudar. Dona Lourdes gritou. Já disse que sei. Se ligares mais uma vez, vais tu buscá-lo. E desligou. Às 16h35, a professora Rita enviou-me uma fotografia. O Rui estava sentado na sala de aula, com o seu casaco azul vestido e um copo de água morna na mesa. Ela escreveu: o Rui ainda está à espera da avó. Tossiu um pouco mais, mas não tem febre. Reencaminhei a fotografia para a Dona Lourdes. A notificação de visto apareceu 2 minutos depois, mas ela não respondeu. Às 16h58, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem da Dona Lourdes. Já o fui buscar. Continua a trabalhar. Respirei de alívio e voltei para a folha de inventário. Naquele mesmo instante, no portão da escola, a Dona Lourdes tinha assinado o livro e levado o Rui para fora. A professora Rita ainda correu atrás deles para entregar um saco com o xarope para a tosse, lembrando a avó de Liu dar depois do jantar. Hoje ele tossiu mais do que ontem. A Dona Lourdes pegou no saco com um sorriso muito doce. Não se preocupe, é o meu neto preferido. Não lhe vai faltar nada. A uns meros 20 metros do portão, encontrou a Dona Amélia debaixo do toldo de uma mercearia. A Dona Amélia agarrou-lhe no braço. Onde vais? Falta uma pessoa para o jogo. A Adelaide do outro bairro está a perder desde o almoço. Anda lá ganhar algum. Dona Lourdes olhou para o Rui e depois para a ruela que levava à casa da Dona Amélia. Tenho de levar o miúdo para casa. Leva-o contigo. Ele fica a ver telemóvel. São só umas jogadas, não vais ficar lá a noite toda. O Rui, abraçado à mochila, tossiu 2 vezes e disse: avó, quero ir para casa. A mãe disse que tenho de tomar o remédio. Dona Lourdes franziu o sobrolho. Estás sempre com a mãe, disse. São só uns passos e já te estás a queixar. A Dona Amélia riu-se. O miúdo está com essa tosse toda. Se o metes no meio do jogo, ainda começa a chorar e estraga a maré de sorte. E acrescentou: ou então deixa-o ali na portaria, com o segurança. Daqui a pouco passas para o ir buscar. Essa frase fez a Dona Lourdes parar. Inclinou-se e perguntou ao Rui: consegues voltar para a escola e esperar lá sozinho? A avó vai ali num instante buscar umas coisas e já volta. Rui abanou a cabeça, agarrando-se com força à mão dela. Não fico sozinho. Avó, leva-me para casa. Dona Lourdes puxou a mão com um safanão. É uma coisinha de nada e já te agarras assim. Já tens 5 anos. Não és nenhum bebé.
Ela arrastou o Rui de volta para o portão da escola. Naquele momento, um dos portões principais já estava fechado. O segurança estava a fazer a ronda pela zona das salas de aula, mais atrás. Ela empurrou o Rui para um banco de pedra debaixo de um pequeno telheiro e pousou a mochila ao lado dele. Senta-te aqui. A avó vai comprar um remédio. Não saias daqui a correr. Rui começou a chorar. Avó, não vás. Eu tenho medo. Dona Lourdes olhou em volta e baixou a voz, ameaçadora. Se chorares mais, à noite digo ao teu pai para te bater. Senta-te aí quieto. A tua mãe, a trabalhadora, logo há de saber como te vir buscar. Ela virou-se para ir embora. O Rui ainda correu 2 passos atrás dela, mas a Dona Amélia puxou a avó para a arruela. Dona Lourdes não olhou para trás. A primeira traição aconteceu naquele preciso momento. A Dona Lourdes não se esqueceu do neto num sítio qualquer por estar distraída com o jogo. Ela levou-o deliberadamente de volta ao portão da escola, sentou-o no banco de pedra e abandonou-o. Ela sabia que a escola estava prestes a fechar, sabia que ia chover, e também sabia que a mãe dele acreditava que o filho já tinha sido levado para casa. Às 17h12, começou a chover. O Rui encolheu-se debaixo do telheiro, abraçando a mochila. O telhado de zinco só o protegia por cima. O vento soprava a chuva de lado, molhando-lhe as pernas e as costas da camisola. O menino chamou pela avó várias vezes, mas ninguém respondeu. Às 17h20, o segurança trancou o corredor das salas e foi para a portaria secundária receber uma encomenda. Ele não viu o Rui, pois o banco de pedra estava escondido atrás de um canteiro. Às 17h30, a professora Rita saiu da escola. Ela acreditava que a Dona Lourdes já tinha levado o menino, pois a sua assinatura estava bem visível no livro de saídas. Às 17h40, a Dona Lourdes ainda estava em casa da Dona Amélia. No chão, em cima de uma manta, havia moedas, um prato de tremoços e 4 copos de chá. Tinha acabado de perder 3 jogos seguidos e tirou a nota de 50 euros que eu lhe dera de manhã para trocar. A Dona Amélia perguntou: "Esse é o dinheiro para as coisas do neto?" Dona Lourdes respondeu: "Dinheiro na minha mão é meu. Hoje tenho de recuperar o que perdi. Levá-lo para casa agora era só para o ouvir tossir e ouvir a mãe dele a ligar para me controlar. Dava em louca." Outra mulher na mesa perguntou: "E o miúdo? Onde está?" Dona Lourdes disse com indiferença: "Deixei-o no portão da escola. Daqui a pouco, a mãe dele vem e passa por lá para o ir buscar. Ela é a mãe, ela é que tem de se preocupar com o filho. Não é despejar tudo para cima da avó." Esta foi a segunda traição. A mensagem: "Já o fui buscar." Não era para me tranquilizar no trabalho. Era a forma de a Dona Lourdes me passar a responsabilidade, enquanto mantinha a desculpa de que tinha ido à escola e assinado a folha. 17h10, liguei para a Dona Lourdes para perguntar se o Rui já tinha tomado o xarope. O telemóvel dava como indisponível. Liguei para o Tiago. Ele desligou logo ao primeiro toque. Segundos depois, apareceu uma mensagem: "Estou com os convidados. Não me ligues com tretas. Vem para casa cedo para arrumar a mesa." Enviei uma mensagem: "Liga à mãe e pergunta se o Rui já jantou." Tiago respondeu: "Tu és a mãe. Pergunta tu. Estou ocupado." Olhei para aquela frase por uns segundos e voltei a ligar a Dona Lourdes. Continuava desligado. Um sentimento de que algo estava errado começou a crescer. A Dona Lourdes podia não atender, mas raramente desligava o telemóvel, pois passava o dia agarrada a ele. Liguei para o número fixo da Dona Amélia, mas ninguém atendeu. 6h em ponto. A chuva caía com força. O vento fazia as janelas do armazém tremer. Levantei-me e disse ao meu chefe de equipa que precisava de sair para fazer uma chamada. Nesse exato momento, a professora Rita ligou-me. Atendi imediatamente. "Sofia, onde é que você está?" A voz dela estava apressada, e ao fundo ouvia-se o som da chuva a bater num telhado de zinco. "Estou na empresa." "O Rui foi para casa com a avó, professora." A professora Rita fez uma pausa e depois perguntou novamente: "Tem a certeza que a avó o levou para casa?" Senti um arrepio. Ela mandou-me uma mensagem a dizer que eu tinha ido buscar. "O que se passa, professora?" A professora Rita falou depressa. "Voltei à escola para ir buscar uns documentos que me esqueci.
Assim que cheguei ao portão, vi o Rui encolhido no banco de pedra. Estava meio encharcado, com os lábios roxos, a chorar e a chamar pela mãe. O portão estava fechado. O segurança teve de vir a correr para abrir. Venha para cá agora, por favor. Não me lembro do que disse ao meu chefe. Lembro-me apenas do som da cadeira a cair atrás de mim, quando agarrei na minha mala e desci as escadas a correr. Lá fora, a chuva era uma cortina branca. Acelerei em direção à escola, ligando para a Dona Lourdes incessantemente. O telemóvel continuava desligado. Liguei ao Tiago. Desta vez ele atendeu. Que é agora? O Rui está no portão da escola. A tua mãe foi buscá-lo e abandonou-o lá. Tiago ficou em silêncio por um segundo e depois disse: Não digas disparates. A mãe mandou mensagem a dizer que o foi buscar. A professora Rita está com o meu filho ao colo, no portão. Liga à tua mãe agora. Tiago irritou-se. Eu tenho um compromisso. Se tens de o ir buscar, vai. É uma criança. Espera um bocado. Qual é o drama? Apertei o volante com força. O que é que acabaste de dizer? Eu disse para não me estragares os negócios. Os convidados estão quase a chegar. Quando vieres, compra a cerveja e arruma a mesa. Eu não respondi. Desliguei o telemóvel. Perto das 7 da noite, cheguei à escola. Debaixo do telheiro, em frente ao portão, o Rui estava sentado no banco de pedra, enrolado no impermeável da professora Rita. Os sapatos estavam encharcados, as calças sujas de lama, os lábios pálidos de frio. Assim que me viu, levantou-se de um salto, mas as pernas estavam dormentes. Cambaleou e quase caiu. Mãe! Peguei-lhe ao colo. O corpo dele estava gelado. A professora Rita estava ao lado, com o rosto tenso. Sofia, às 5 horas a avó assinou a saída à minha frente. Eu até lhe entreguei o xarope. Por que é que ela o trouxe de volta para aqui? Inclinei-me e perguntei ao Rui. Filho, conta à mãe. Onde está a avó? O Rui soluçou. A avó encontrou a dona Amélia. Disse que eu ir com ela lhe dava azar no jogo. Trouxe-me de volta para aqui e disse para eu esperar. Eu chamei por ela, mas ela não voltou. A professora Rita olhou para mim baixando a voz. Acho que devia pedir as gravações da câmara do portão. Isto não foi um esquecimento. Ela assinou, levou o menino e depois, deliberadamente, trouxe-o de volta. Nesse momento, o meu telemóvel acendeu-se. Uma mensagem do Tiago. Os convidados estão quase a chegar. Vem arrumar a mesa já, e não me apareças com essa cara de frete. Olhei para o meu filho a tremer nos meus braços, fiz uma captura de ecrã e respondi. Podes ficar à espera. Hoje à noite, quando eu chegar, acertamos as contas, com juros. Saí do portão da escola com o Rui ao colo, enquanto a chuva continuava a cair de lado sobre a estrada. O meu filho, enrolado no impermeável da professora, agarrava-se com força ao meu pescoço com as suas mãos geladas. Durante todo o caminho para casa, não chorou mais. Apenas tossia secamente de vez em quando e aninhava-se mais contra o meu peito. O silêncio de uma criança que acabou de ser abandonada é mais assustador do que o choro, porque mostra que ela começou a entender que as promessas dos adultos podem ser deitadas fora tão facilmente como um pedaço de papel. Não liguei mais à Dona Lourdes, nem ao Tiago. Parei apenas na farmácia perto da escola para comprar um saco de água quente, soro fisiológico e um termômetro novo. A farmacêutica, ao ver a cara pálida do Rui, disse-me para o levar imediatamente ao médico se ele tivesse febre ou dificuldade em respirar. Acenei com a cabeça, ajeitei-lhe o casaco e continuei a conduzir em direção ao nosso prédio. Assim que virei na rua estreita, já ouvia risos e vozes altas vindos do segundo andar. O som de cartas a bater na mesa. O riso da Dona Lourdes tão alto que abafava o som da chuva. O cheiro a tabaco, a fritos e a álcool descia até a entrada do prédio. Abrandei o passo, com o meu filho ao colo. O Rui, ao reconhecer a voz da avó, apertou a minha mão com mais força. Sussurrou. Mãe, não deixes a avó levar-me outra vez, respondi. Ninguém te vai levar a lado nenhum. Parei do lado de fora da porta do apartamento por uns segundos. A porta de madeira estava entreaberta. Pela fresta, vi a Dona Lourdes sentada no meio de 3 outras mulheres, com uma pilha de moedas e notas à sua frente. O saco com o xarope para a tosse do Rui estava atirado ao pé de uma cadeira,
ainda com o elástico que a professora lhe tinha posto. A dona Amélia, enquanto distribuía as cartas, perguntou: "Onde está o miúdo? Ainda há pouco vi-te a sair com ele." Dona Lourdes pegou nas cartas sem levantar a cabeça. "Deixei-o no portão da escola. Levar aquele estorvo só me faz tossir e chorar. Estraga minha sorte. A mãe dele, a trabalhadora, que se desenrasque e vá buscar." "Lô," outra mulher exclamou, tapando a boca. "Com esta chuva, deixaste-o lá fora a sério?" Dona Lourdes sorriu com desdém. "Ele tem 5 anos, não é um recém-nascido. Além disso, a escola tem um segurança, e não faltam lá professoras. Na pior das hipóteses, apanha uma constipação de uns dias. As crianças têm de ser criadas com dureza para serem fáceis de criar." Dona Amélia riu secamente. "És mesmo corajosa. E se a mãe dele descobre, arma uma cena." Dona Lourdes atirou uma carta para a mesa. "Se ela armar uma cena, digo que tive uma tontura. Pensei que a professora ainda lá estava. O filho é dela. Ela é que tem de se preocupar. Não sou eu, que já estou velha, que tenho de a servir de manhã à noite." Depois, apontou para o dinheiro na manta. "Se eu conseguir recuperar o dinheiro hoje, à noite ainda há mais para comprar cerveja para o Tiago receber os convidados." Ao ouvir aquilo, a minha mão que amparava as costas do Rui ficou rígida. Os 50 euros que eu dei para comprar comida e remédios para o meu filho transformaram-se, na boca dela, em capital para o jogo e dinheiro para a cerveja. Pousei o Rui no corredor, disse-lhe para ficar atrás de mim e, com o telemóvel, comecei a gravar áudio. Eu já não precisava de forçar ninguém a confessar. As próprias bocas delas estavam a dizer tudo. Empurrei a porta e entrei. O ranger das dobradiças fez com que as 4 mulheres se virassem. O sorriso no rosto da dona Lourdes desapareceu assim que viu o Rui enrolado no impermeável, com os lábios pálidos. Mas a surpresa durou apenas um instante. Imediatamente franziu o sobrolho. "Já que chegaram, vai lá trocar-lhe de roupa. Estás aí a bloquear a porta e a deixar entrar o frio. E olha a água a pingar para o chão." Olhei diretamente para ela. A mãe assinou a saída do neto e depois levou-o de volta para o portão da escola. Sabia que a escola ia fechar, sabia que ia chover e sabia que eu acreditava que o meu filho já estava em casa. E mesmo assim, abandonou-o para vir jogar as cartas. Dona Lourdes pousou as cartas, com a voz a subir de tom. Eu disse-lhe para esperar um bocadinho. Não o abandonei. Não uses palavras tão fortes. Ele conseguiu chegar a casa. Não conseguiu? Partiu-se algum bocado? Puxei o Rui um pouco para a frente, apontei para as calças molhadas e os lábios a tremer. Olhe bem. O corpo dele está gelado. A professora teve de voltar à escola para o encontrar. Se ela não tivesse voltado, quem o trazia para casa? Dona Lourdes olhou de relance para o Rui e desviou o olhar. As crianças molham-se um bocadinho, tomam um banho quente e passa. Fazes um drama como se ele estivesse a morrer. Quanto mais o mimares, mais fraco ele fica. De repente o Rui falou. A avó disse que eu ir com ela lhe dava azar no jogo. E também disse que se eu chorasse, o pai me batia. A sala ficou em silêncio. Uma das vizinhas retirou apressadamente a mão da pilha de dinheiro. Dona Lourdes ficou vermelha e apontou o dedo ao neto. Tu, tão pequeno e já sabes inventar coisas. Quando é que eu disse isso? Rui assustou-se e recuou. Eu coloquei-me à frente dele. Mãe, não grite com ele. Ele está apenas a repetir o que a mãe acabou de dizer às senhoras aqui presentes. Dona Amélia baixou a cabeça. A mulher ao lado dela ajeitou a roupa, embaraçada. Dona Lourdes, vendo que as suas parceiras de jogo não a defendiam, virou-se para mim. Estiveste à porta a espiar a conversa dos adultos? Respondi. Se eu não estivesse, ainda pensaria que a mãe se tinha apenas esquecido. Agora sei que o fez de propósito. Dona Lourdes bateu na mesa. O dinheiro com que eu jogo é meu. Como eu cuido do meu neto é um assunto da minha família. Não venhas para cá com a tua conversa de contabilista a contar cada cêntimo e cada minuto comigo. Apontei para a nota de 50 euros, azul, que estava debaixo da mão dela. Esse dinheiro fui eu que o dei para comprar comida para o Rui. Dona Lourdes agarrou na nota e meteu-a no bolso. Se mudeste, é meu. Se não gostas, da próxima vez vai tu buscá-lo. Não peças favores para depois vires cobrar.
Olhei para o saco do xarope ainda no chão. A mãe deu-lhe o remédio? Ela ficou em silêncio. Perguntei de novo. Desde que assinou a saída até o abandonar no portão, deu-lhe um único gole de água que fosse? Ela irritou-se. Se não tomou, toma agora. O remédio não fugiu. Não disse mais nada. Levei o Rui para o quarto, fechei a porta, troquei-lhe toda a roupa molhada, sequei-o com uma toalha quente e enrolei-o num cobertor. O termômetro indicava que ainda não tinha febre, mas as mãos dele continuavam frias. Preparei água morna e dei-lhe o xarope, seguindo exatamente a dose que a professora Rita tinha indicado. O Rui olhou para a porta e perguntou: "A avó vai entrar para ralhar comigo?" "Não. Fica aqui deitado. Ninguém te vai ralhar mais." O menino agarrou na minha mão. "A mãe vai trabalhar outra vez? Esta noite, a mãe fica aqui." A pergunta dele fez-me perceber que ele não tinha tanto medo da chuva como de ser abandonado novamente. Liguei à minha irmã, Ana, e disse-lhe apenas: "Ana, arranja-me um sítio para dormir para mim e para o Rui. Esta noite vou para aí." A Ana perguntou o que se passava. Olhei para a porta e disse: "A dona Lourdes abandonou o Rui no portão da escola para ir jogar as cartas. O Tiago sabia que o filho não estava em casa e, mesmo assim, exigiu que eu fosse preparar o jantar para os convidados dele." Do outro lado, houve um silêncio de 2 segundos. Depois, a Ana respondeu: "Trata do teu filho. Quando saíres de casa, liga-me." Desliguei o telefone, verifiquei novamente a fechadura da porta do quarto e saí. As 3 vizinhas já se estavam a levantar. A dona Amélia juntou o dinheiro para a sua mala e disse em voz baixa: "Bem, se a casa está com problemas, nós vamos embora." Dona Lourdes agarrou-lhe no braço. "Ir embora por quê? O jogo está a meio. A minha nora é que gosta de fazer dramas." Mas nenhuma delas se sentou. Evitavam olhar para mim. Uma a uma, saíram pela porta. A dona Amélia foi a última. Ao passar por mim, disse muito baixo: "Eu só a convidei para umas jogadas. Não sabia que ela ia deixar o miúdo na rua tanto tempo." Olhei para ela. "A senhora viu uma criança com tosse e mesmo assim convenceu a pessoa que o devia levar para casa a ir para o jogo. A senhora não é inocente." Dona Amélia empalideceu e não respondeu, descendo as escadas apressadamente. Assim que a porta se fechou, Dona Lourdes virou-se para mim a gritar: "És muito boa, sim. Fizeste-me perder as minhas amigas. Trazes os problemas de casa para a rua." Respondi: "Só quem faz coisas erradas é que tem medo que os outros saibam. A mãe não pode abandonar o meu filho na chuva e, ao mesmo tempo, exigir que eu lhe guarde a face." Dona Lourdes levantou-se de um salto, erguendo a mão para me apontar o dedo, mas o som de uma mota a parar lá embaixo e a voz do Tiago a rir fizeram-na mudar de expressão. Rapidamente pegou no saco do xarope, enfiou-o debaixo da mesa, puxou uma toalha para cima do dinheiro que ainda lá estava e correu para a cozinha, a murmurar: "Os convidados chegaram. Vê se te calas." Tiago subiu as escadas primeiro, trazendo uma caixa de cervejas. Atrás dele, vinham 2 homens com casacos escuros. Um parecia mais velho, o outro tinha a idade do Tiago. Assim que entrou, o Tiago olhou em volta e franziu o sobrolho por a mesa não estar posta. Virou-se para mim: "Estás aí parada a fazer o quê? Onde está a comida? Põe os pratos e os talheres, e a garrafa de uísque que está no armário, traz também." Perguntei: "Não vais ver o teu filho?" Tiago pousou a caixa de cervejas, olhando para mim como se eu tivesse feito uma pergunta descabida. "O que é que ele tem? Ele foi abandonado pela tua mãe no portão da escola durante quase 2 horas à chuva. Está gelado e deitado no quarto." Tiago franziu a testa e virou-se para a dona Lourdes. "Mãe, disseste que o tinhas ido buscar." Dona Lourdes respondeu imediatamente: "Eu fui buscá-lo, mas ele fez uma birra, a querer a mãe. Deixei-o à espera um bocadinho e a Sofia foi buscá-lo. Não foi nada demais." Interrompi. "A sua mãe assinou a saída, levou o menino da escola e depois, deliberadamente, levou-o de volta ao portão e ameaçou-o para ele ficar quieto para poder ir jogar as cartas." Tiago olhou para os 2 convidados e baixou a voz: "Fala mais baixo. Os convidados estão aqui." Olhei para ele. "O teu filho quase que teve um problema sério. E a primeira coisa que me dizes é para falar mais baixo." O homem mais velho pousou discretamente a pasta que trazia, a sua expressão a começar a denotar desconforto.
Tiago agarrou-me no braço para me levar para a cozinha. Eu afastei-o. Não me toques. Ele virou-se para os outros dois com um sorriso forçado. A minha mulher tem o temperamento quente. Gosta de fazer uma tempestade num copo de água. Por favor, sentem-se. Dona Lourdes também interveio. As mulheres chegam cansadas do trabalho e ficam irritadiças. O neto está bem. Não se passou nada. O homem mais novo olhou na direção da porta do quarto e perguntou: "O menino foi mesmo abandonado na escola?" Tiago respondeu rapidamente: "Não foi abandonado. A minha mãe teve um imprevisto. A minha mulher é que gosta de usar palavras fortes. Tirei o telemóvel e pousei-o na mesa. A gravação de áudio que fiz há pouco ecoou claramente pela sala, com a voz da Dona Lourdes a dizer: "Deixei-o no portão da escola. Levar aquele estorvo só me faz tossir e chorar. Estraga minha sorte. A mãe dele, a trabalhadora, que se desenrasque e vá buscá-lo." Ninguém na sala se mexeu. Tiago olhou do telemóvel para a mãe. Dona Lourdes avançou, tentando agarrá-lo. Eu retirei-o a tempo. Ela gritou: "Tu gravaste-me. Estás a tentar lixar a tua sogra." Respondi: "Gravei para que mais tarde a mãe não dissesse que não se lembrava." Tiago cerrou os dentes. "Apaga isso agora. Roupa suja lava-se em casa." Disse: "Tu queres lavar a roupa em casa porque não foste tu quem ficou fechado do lado de fora à chuva." O homem mais velho levantou-se e disse diretamente: "Tiago, isto não é um assunto de pouca importância. Uma criança é deixada na rua à chuva e tu ainda nos chamas para vir jantar. Isto não está certo." Tiago apressou-se a sorrir. "Senhor Afonso, não me interprete mal. A minha casa é assim mesmo. Sogra e nora chocam de vez em quando. Convidei-vos hoje para falarmos sobre a equipa de instalações para o próximo mês." O outro homem respondeu: "Esse assunto fica para depois. E também te digo já, não sou nenhum chefe teu. Fui apenas recomendado por um conhecido para ver se tinhas perfil para assumir alguns trabalhos subcontratados. Hoje ligaste-me insistentemente a dizer que tinhas preparado um jantar de família, por isso é que eu vim." Olhei para o Tiago. Afinal, os dois homens que ele chamava de convidados importantes e chefes da equipa de empreiteiros eram apenas pessoas a quem ele estava a pedir um trabalho que nem sequer era garantido. "Desde que puseste os pés nesta casa, só tem havido discussões. O que é que tu percebes disso para te meteres?" O homem mais novo levantou-se também. "Construir relações não é obrigar a tua mulher, que está a cuidar de um filho doente, a servir jantares. Nós vamos embora." Tiago bloqueou a porta. "Sentem-se, por favor. A comida já está pronta. Eu resolvo isto." O homem mais velho olhou-o nos olhos. "Como é que vais resolver? Obrigando a tua mulher a calar-se e tratando o abandono de uma criança à chuva como uma coisa sem importância? Eu não dou trabalho a quem não sabe distinguir prioridades." Aquela frase fez o rosto do Tiago mudar de cor. Ele virou-se para mim, com um olhar que parecia querer esmagar-me, mas à frente dos convidados ainda teve de forçar a voz. "Estás satisfeita? Agora? Estragaste-me os planos todos." Respondi: "Os teus planos foram estragados não por aquilo que eu disse, mas por aquilo que tu e a tua mãe fizeram." Tiago apontou para o telemóvel. "Se não tivesses gravado, se não tivesses exposto os nossos problemas à frente de estranhos, quem é que saberia?" Olhei para ele. "Tu ainda não percebeste. O que é vergonhoso não é que os outros saibam. O vergonhoso é o teu filho ter sido abandonado à chuva enquanto a tua mãe jogava as cartas e tu planeavas como arrastar convidados para um jantar." O homem mais velho fechou o fecho do casaco. Antes de sair, ainda disse: "Tiago, devias ir ver o teu filho antes de pensares em manter os convidados." Os dois homens desceram as escadas. Tiago correu atrás deles alguns passos, a chamá-los, mas ninguém se virou. O som dos motores dos carros arrancou e afastou-se. A sala ficou apenas com o som da chuva a bater na janela e a tosse do Rui, que vinha do quarto. Dona Lourdes, encostada à cozinha, mexia os lábios, mas não conseguia dizer nada. Peguei no telemóvel e virei-me para o quarto. Tiago fechou a porta da entrada com um estrondo. O barulho fez o Rui assustar-se e chorar. Ele virou-se, com o rosto vermelho, a voz baixa e tensa. "És muito boa. Fizeste-me perder um trabalho à frente daquelas pessoas." Parei e disse: "O teu filho está ali deitado
e tu só te lamentas por um trabalho que nem sequer era teu. Tiago deu um pontapé forte na caixa de cervejas. As latas lá dentro chocaram umas com as outras. Depois, caminhou diretamente na minha direção, a passos pesados e rápidos. A atitude submissa que tinha à frente dos convidados desapareceu por completo. Dona Lourdes, atrás dele, não o impediu. Pelo contrário, acrescentou: esta mulher hoje precisa de uma lição para saber quem é o marido. Pus-me a bloquear a porta do quarto do Rui, a olhar diretamente para o Tiago, sem recuar nem baixar a voz. Se queres acertar contas por te sentires humilhado, acerta-as comigo. Mas primeiro tens de responder a uma pergunta. Enquanto o teu filho tremia de frio no portão da escola, tu sabias que a tua mãe não o tinha trazido para casa. Então, por que é que continuaste a mandar-me mensagens para vir arrumar a mesa? Tiago parou por um instante. A sua mão fechou-se num punho. O verdadeiro confronto estava apenas a começar. Ele não respondeu sobre o filho, apenas rangeu os dentes e disse: não mudes de assunto. Apenas rangeu os dentes e disse: esta noite fizeste-me perder um negócio, humilhaste a minha mãe em frente às vizinhas e fizeste os meus convidados irem-se embora. E agora ainda tens a audácia de me questionar. Olhei-o nos olhos. Não estou a mudar de assunto. Quem te fez perder o negócio foste tu mesmo. Quem humilhou a tua mãe foi ela própria. Eu limitei-me a dizer o que realmente aconteceu. Tiago deu mais um passo, baixando a voz. Achas que por teres uma gravação tens o direito de mandar nesta família toda? Deixa-me dizer-te uma coisa. Esta casa não abriga o tipo de mulher que expõe os problemas da família na rua. Pega no teu filho e desaparece daqui esta noite. Dona Lourdes, ao ouvir isto, saiu da cozinha, como se estivesse à espera da deixa. Com as mãos na anca, disse com voz ríspida: isso mesmo, arruma as tuas coisas e vai-te embora. Desde que puseste os pés nesta casa, só tem havido discussões. Agarras-te ao dinheiro como se fosse a tua vida. O marido pede um jantar e tu fazes uma cena. A sogra pede para ir buscar o neto um dia e tu viras-te contra ela. Uma nora como tu só serve para trazer desgraça. Eu não respondi imediatamente. Olhei para os dois, unidos do mesmo lado. Um que tinha acabado de abandonar o neto à chuva, o outro que, sabendo que o filho não estava em casa, ainda pressionava a mulher para preparar um banquete. E mesmo assim, ambos acreditavam que tinham o direito de me expulsar do lugar pelo qual eu pagava a renda todos os meses. Virei-me para a mesa, puxei uma cadeira e sentei-me. A minha atitude deixou o Tiago ainda mais furioso. Ele gritou: ainda te sentas? Eu mandei-te arrumar as tuas coisas. Abri a minha mala, tirei uma pequena pasta de documentos bem guardada, pousei-a na mesa e disse: antes de me expulsarem, deviam ler isto. Tiago não tocou. Foi a Dona Lourdes que a agarrou primeiro. Ela virou a primeira página, olhou para as palavras no papel por alguns segundos e depois virou-se para o filho. Tiago, por que é que o contrato de arrendamento da casa está em nome dela? Tiago franziu o sobrolho, arrancou os papéis da mão da mãe e percorreu as linhas com os olhos. Era o contrato de arrendamento do apartamento, renovado há 8 meses. A arrendatária era Sofia Almeida. A caução era de 1.800 euros e a renda mensal de 600 euros. Todos os pagamentos eram transferidos da minha conta bancária no dia 3 de cada mês. Tiago levantou a cabeça, com o rosto tenso. O que é que importa em nome de quem está? Tu és minha mulher. Assinares tu é o mesmo que assinar eu. Respondi: não, não é. Quando o senhorio trouxe o novo contrato, tu tinhas desaparecido há 3 dias, porque foste com os teus amigos para o Algarve ver um jogo de futebol. Não atendias o telefone. Faltavam 600 euros para a caução e eu tive de pedir emprestado à minha irmã, a Ana, para completar. Desde então, nunca me devolveste um único cêntimo. Este apartamento não é teu, nem da tua mãe. É um lugar alugado. Quem assinou fui eu, e quem paga sou eu. Não tens o direito de estar no meio desta casa a mandar-me embora. Dona Lourdes interveio imediatamente. O dinheiro que a mulher ganha também é dinheiro comum do casal. De onde tiraste essa mania de separar as coisas? Virei-me para ela. Dinheiro comum é quando ambos contribuem e partilham as responsabilidades. Não é quando uma pessoa trabalha para pagar a renda, a eletricidade e a escola,
enquanto a outra usa o salário para pagar dívidas de jogo e depois se assume como o dono da casa? Tiago bateu com a mão na mesa. Cala-te! Não uses o dinheiro para me humilhar. Os homens têm fases difíceis. Eu estou a construir relações. Usei o dinheiro, mas depois compenso. Tirei outro maço de papéis e coloquei-o em cima do contrato. Isto é o extrato bancário dos últimos 26 meses. Queres falar de dinheiro? Então vamos falar de tudo. Tiago olhou para os papéis, mas não os abriu. Eu mesma comecei a virar as páginas. Primeiro mês, o meu salário foi de 1.580 euros. 600 para a renda, 100 para a água, luz e internet. 200 para a escola do Rui. 300 para a mãe ir às compras. O resto era para comida, medicamentos e gasolina. Nesse mês, tu transferiste-me 50 euros e depois pediste-me 200 de volta porque disseste que o carro tinha avariado. No mês seguinte, não transferiste nada, mas usaste o cartão de crédito adicional para levantar 380 euros numa caixa multibanco perto de um café. No outro mês, disseste que tinhas de pagar uma cota para a equipa de futebol da empresa e pediste mais 200 euros. E assim por diante. Todos os meses, o teu dinheiro era para grandes projetos, enquanto o meu tinha de esticar para cobrir todas as pequenas despesas. Dona Lourdes riu com desdém. Andaste a tomar nota de cada cêntimo para um dia me atirares tudo à cara, não foi? Respondi. Eu não precisei de tomar nota. O banco fê-lo por mim. E quanto às vezes que a mãe me pediu dinheiro, as suas mensagens ainda cá estão. Dia 6, pediu 200 euros porque tinha dores nas costas e precisava de fazer um exame. Dia 19, pediu mais 100 porque a tensão tinha subido e precisava de comprar medicação. Mas a clínica cujo nome me deu nunca a atendeu nesses 2 dias. Tirei da mala uma caixa de comprimidos ainda selada e coloquei-a à frente dela. Estes são os comprimidos que comprei da vez que a mãe disse que a medicação para a tensão tinha acabado. Já passou um mês e ainda está intacta. A mãe não os tomou porque não teve a tensão alta nesse dia. Dona Lourdes empalideceu por um instante e depois levou a mão ao peito. Andaste a investigar-me? Ainda te consideras uma pessoa? Os idosos têm dores quando calha. Naquele dia, senti-me melhor e não fui à clínica. Usei o dinheiro para outra coisa. Outra coisa. Seria o jogo de cartas em casa da Dona Amélia, certo? Dona Lourdes levantou-se de um salto. A cadeira caiu para trás. Mede bem as tuas palavras. Mostrei o telemóvel. A gravação de áudio ainda estava lá. Se a mãe quiser, posso voltar a pôr a parte em que diz que usou o dinheiro do neto para tentar recuperar o que perdeu no jogo. Ela calou-se de imediato. A mão que estava no peito baixou. A dor veio tão rápido e desapareceu tão rápido como todas as vezes que eu lhe pus dinheiro à frente. Tiago, vendo a mãe encurralada, avançou e arrancou-me os extratos das mãos. Amachucou as primeiras páginas e atirou-as ao chão. Chega! O que é que tu queres? Diz de uma vez. Não fiques aí a fazer-te de vítima. Vives nesta casa. A minha mãe cuida do nosso filho. Eu sou teu marido. O dinheiro que gastas é a tua obrigação. Baixei-me. Apanhei cada página, alisei-as e disse: a minha obrigação é criar o meu filho e assumir a minha parte da responsabilidade. Não tenho a obrigação de sustentar o vício do jogo da sua mãe, nem de pagar as suas dívidas de apostas, e muito menos de comprar bebidas caras para você se exibir. Tiago virou-se bruscamente para o armário de vidro, onde a garrafa de uísque de cor âmbar ainda estava na sua caixa de madeira. Ele seguiu o meu olhar e irritou-se. O que é que essa garrafa tem a ver com o assunto? Tirei da pasta uma fatura eletrônica impressa e empurrei-a na direção dele. Tem muito a ver. A garrafa que sempre disseste que foi uma oferta de um parceiro de negócios, na verdade, foi comprada numa loja em Lisboa por 1.460 euros. O comprador foi o Tiago Gomes. O pagamento foi feito com o cartão de crédito adicional associado à conta poupança para os estudos do Rui. Dona Lourdes virou-se para o filho. Era óbvio que ela também não sabia disto. Tiago agarrou na fatura, leu-a rapidamente e disse: pedi emprestado. Mais tarde, reponho o dinheiro. Perguntei: pediste emprestado a quem? O Rui, com 5 anos, concordou que usasses o dinheiro da escola dele para comprar uísque?
Disseste-me que a garrafa tinha sido uma oferta. Escondeste a fatura no fundo de uma gaveta da tua secretária. Se era só um empréstimo, por que mentiste? Tiago gritou. Eu precisava dela para receber clientes. Uma boa garrafa de uísque pode trazer um contrato de centenas de milhares de euros. Tu só vês os 1.400 euros à tua frente. Não vês o benefício a longo prazo. Respondi. Os 2 homens que acabaram de sair nem sequer eram teus parceiros. Eles vieram porque tu insististe. A garrafa de uísque, ainda por abrir, não conseguiu salvar a forma como tratas a tua mulher e o teu filho. Não uses a desculpa dos negócios para encobrir o teu ego. Nesse momento, a dona Lourdes já não estava totalmente do lado do filho. Pressionou-o. Então, os 1.200 euros da mensalidade da escola que desapareceram no mês passado, também foste tu que os tiraste? Tiago virou-se para a mãe. Mãe, não te metas. Dona Lourdes apontou-lhe o dedo. Eu perguntei, se foste tu que os tiraste? Tiago não respondeu. Eu mostrei outro movimento na conta. Exatamente 1.200 euros tinham sido transferidos da conta poupança para uma carteira digital em nome do Tiago. Às 2h17 da manhã. 3 minutos depois, o montante foi dividido em 3 partes. 50 euros para pagar um cartão de crédito, 400 transferidos para uma pessoa chamada Afonso e 300 carregados numa aplicação de apostas. Tiago arrancou-me o telemóvel das mãos, a olhar fixamente para o ecrã. Andaste a mexer na minha conta? A conta de origem é minha. Os alertas de transação são enviados para o meu e-mail. Tu só mudaste o número de telemóvel que recebe as mensagens, mas não podes mudar o histórico. Eu pedi ao banco e imprimi tudo. Esta foi a revelação que deixou a dona Lourdes em estado de choque. Durante semanas, ela pensou que o dinheiro em falta tinha sido transferido por mim para outro lugar, para esconder da família do marido. Foi ela mesma que me acusou de ser agarrada, quando quem o tirou foi o seu próprio filho. Ela virou-se e deu uma bofetada forte no ombro do Tiago. Tu disseste-me que a Sofia andava a transferir dinheiro para a família dela. Ainda me incentivaste a investigá-la. Afinal, foste tu. Tiago afastou a mão da mãe. Tinha dívidas. Tive de arranjar forma de as pagar. A mãe já sabia. Para que fazer esta cena? Dona Lourdes gritou. Eu sabia que tinhas dívidas, mas não sabia que tinhas tirado o dinheiro da escola do teu filho. E ainda me disseste para pedir mais dinheiro a ela para compensar. Tiago perdeu a paciência. A mãe também pega no dinheiro para ir jogar. Não se faça de santa. Essa frase mudou completamente o ambiente na sala. As 2 pessoas que há pouco estavam unidas para me expulsar começaram a atacar-se uma à outra. Dona Lourdes ficou vermelha. Eu jogo uns trocos para me divertir, tu queimas dezenas de milhares em apostas. Tiago riu com desdém. Uns trocos que fizeram a mãe abandonar o neto na rua para os recuperar. Uns trocos que fazem a mãe fingir-se doente todos os meses para me sacar dinheiro. Dona Lourdes avançou para bater no filho. Tiago agarrou-lhe nos pulsos, rosnando. Mãe, pare com isso. Se não tivesse abandonado o miúdo, nada disto tinha vindo à tona hoje. Dona Lourdes debateu-se. Foi porque me obrigaste a preparar um banquete para os teus convidados. Foi porque me tiraste o dinheiro, por isso é que tive de ir tentar recuperá-lo. Eu estava de pé, entre os 2, a ouvi-los atirar culpas um ao outro. Ninguém mencionava o Rui, que estava deitado no quarto. Ninguém perguntava se ele já tinha aquecido. Eles só se preocupavam com o dinheiro, com o trabalho, com a imagem e com os segredos revelados. Aproximei-me do armário de vidro, abri a porta e tirei a caixa do uísque. Tiago bloqueou-me o caminho imediatamente. O que é que vais fazer? Vou vendê-la. O dinheiro reverte para o fundo escolar do Rui. Ele agarrou na caixa. Isto é meu. Não lhe tocas. Peguei numa ponta da caixa. A fatura foi paga com dinheiro da conta do nosso filho. Se queres que seja tua, devolve os 1.460 euros até amanhã de manhã. Caso contrário, eu vendo-a. Tiago puxou com força. Eu larguei de repente, fazendo-o cambalear e abraçar a caixa contra o peito. A imagem era tão crua que até a dona Lourdes ficou sem palavras. O seu filho, que tinha acabado de ignorar o próprio filho doente no quarto, agora abraçava uma garrafa de uísque com as 2 mãos, como se fosse a coisa mais preciosa da casa. Olhei para ele. Fica descansado, não a vou partir.
Partir só aliviaria a raiva por uns minutos. Vender recupera o dinheiro do nosso filho. Tiago irritou-se. Eu não deixo que a vendas, respondi. Então fica com ela. Amanhã envio a fatura, os extratos e uma notificação de devolução através da minha advogada. Nessa altura, explicas-lhe a origem do dinheiro. Ao ouvir a palavra advogada, o rosto de Tiago congelou. Dona Lourdes olhou para mim com desconfiança. Contrataste uma advogada desde quando? Abri o bolso exterior da minha mala, tirei um papel assinado e pousei-o na mesa. Há 3 meses. Este é o pedido de divórcio que preparei da vez que o Tiago me bateu por eu me recusar a pedir um empréstimo com juros altíssimos para ele pagar dívidas. Não o entreguei porque queria ver se ele parava, por causa do nosso filho. Esta noite, a resposta ficou clara. Tiago pousou a caixa do uísque, agarrou no papel, leu-o rapidamente e rasgou-o ao meio. Achas que é assim tão fácil abandonar a tua família? Tirei outra cópia da mala. A que acabaste de rasgar era apenas uma cópia. O original está com a minha advogada. Eu não trouxe a decisão da minha vida aqui para te pedir permissão. Vim apenas informar. Dona Lourdes mudou de tom imediatamente. Puxou uma cadeira, sentou-se, e os seus olhos começaram a ficar vermelhos. Sofia, todos os casais têm discussões. Se o Tiago errou, eu obrigo-o a corrigir-se. Se te fores embora, o Rui fica sem pai. As pessoas vão dizer que és uma mulher que não soube manter a família, respondi. Quando a mãe abandonou o Rui no portão, pensou que ele precisava de uma avó. Quando o Tiago tirou o dinheiro da escola do filho para comprar uísque, ele pensou que era pai. Não venham agora invocar a família só porque perderam a vossa fonte de rendimento. Tiago também baixou a voz, mas a suavidade estava apenas no volume, não na atitude. O que é que ganhas com isto? Eu admito que tirei o dinheiro. No próximo mês eu devolvo. A mãe só cometeu um erro. Não destruas tudo por causa de uma noite. Olhei para ele. Não foi uma noite. Esta noite foi apenas quando tudo veio à tona. Antes disto, foram 26 meses em que paguei a renda sozinha, dezenas de vezes em que a tua mãe fingiu estar doente para me pedir dinheiro. Às vezes que chegaste a casa bêbado a esmurrar a porta, a mensalidade da escola que foi desviada, a bofetada de há 3 meses e a mensagem que enviaste quando o nosso filho estava lá fora à chuva. Cada um desses incidentes, tu disseste que não era nada demais. Somados, eles compõem a minha vida. O rosto de Tiago endureceu, e ele recorreu ao que pensava ser a sua maior arma. Queres o divórcio? Tens o divórcio. Mas o nosso filho fica. Ele tem o meu apelido. A família do pai tem o direito de o criar. Mostrei-lhe o ecrã do meu telemóvel com todas as mensagens daquela tarde, desde o momento em que disse que não conseguia contactar a mãe dele, até a resposta dele. Tu és a mãe? Pergunta tu, seguida da pressão para voltar para casa e arrumar a mesa. Em tribunal, podes argumentar que, mesmo sabendo que o teu filho não estava em casa, a tua prioridade eram os teus convidados. Eu apresentarei a gravação da tua mãe, as imagens da câmara da escola, a confirmação da professora, os extratos bancários da mensalidade da escola e o relatório médico do Rui desta noite. Podes pedir a custódia, mas pedir não significa conseguir. Tiago olhou para o ecrã, os seus lábios a tremerem ligeiramente. Ele não esperava que as suas próprias palavras rudes pudessem tornar-se provas contra si. Dona Lourdes desatou a chorar. Desta vez, não era um grito alto. Resolvemos isto em casa, filha. Não metas a polícia e os tribunais ao barulho. Eu sou velha. Não aguento. Respondi. A mãe não aguenta uma audiência, mas achou que uma criança de 5 anos aguentaria quase 2 horas à chuva. Ela baixou a cabeça e não disse mais nada. Olhei para o relógio. Eram quase 9 da noite. Fui clara. Esta noite, levo o Rui para a casa da minha irmã. Amanhã de manhã, contacto o senhorio para rescindir o contrato de arrendamento. A renda deste mês está paga. Tem até ao final de amanhã para arrumar as vossas coisas e encontrar outro lugar. Tiago arregalou os olhos. Tu atreves-te a expulsar-me a mim e a minha mãe para a rua? Eu não estou a expulsar ninguém da sua própria casa. Estou a rescindir um contrato que está em meu nome. Tu és um adulto, tens um salário, tens relações.
Tens uma garrafa de uísque de 1.400 euros. Trata tudo teu alojamento. Dona Lourdes levantou-se de um salto outra vez. É noite. Está a chover. Vais mandar a tua sogra para onde? Dou-vos até ao fim do dia de amanhã. É mais tempo do que a mãe deu ao Rui no portão da escola. Tiago bloqueou-me o caminho. Não levas o meu filho. Abri a porta do quarto. O Rui estava sentado na cama, enrolado no cobertor, com os olhos bem abertos. Era claro que tinha ouvido a maior parte da discussão. Ele olhou para o Tiago, mas não o chamou de pai. Apenas estendeu a mão na minha direção. Mãe, leva-me para a casa da tia Ana. Tiago ficou paralisado. Entrei, peguei em 3 mudas de roupa para o meu filho, uma cópia da certidão de nascimento, o cartão de saúde, os medicamentos e alguns outros itens essenciais, e coloquei tudo numa mochila. As minhas coisas eram apenas uma pequena mala. O resto eu poderia ir buscar mais tarde com o senhorio e uma testemunha. Quando saí com o Rui ao colo, a dona Lourdes aproximou-se para lhe pegar na mão. O Rui encolheu-se imediatamente, abraçando-se com força ao meu pescoço. Ela parou. Eu disse, mãe, não lhe toque agora. Ele está com medo. Dona Lourdes chorou. Foi só um deslize, filho. O Rui escondeu o rosto no meu ombro, sem responder. Tiago continuava a bloquear a porta. Levantei o telemóvel e disse, sai da frente. Se me impedires de sair, ou tentares tirar-me o meu filho, chamo a polícia imediatamente. Ele olhou para mim por alguns segundos, depois para o telemóvel, e finalmente afastou-se para o lado. Antes de sair, virei-me e disse, amanhã de manhã, a advogada entrará em contato sobre todas as questões financeiras relacionadas com o Rui, o calendário de visitas e o processo de divórcio. Tratas de tudo através dela. Não ligues a minha irmã para fazer pressão. Desci as escadas. A respiração do Rui tornou-se mais calma à medida que nos afastávamos daquele apartamento. A porta no andar de cima permaneceu aberta, e mesmo antes de sair do prédio, ouvi a voz da dona Lourdes a explodir. A culpa é toda tua, por teres comprado aquela garrafa de uísque e a teres deixado encontrar a fatura. Tiago respondeu. Se a mãe não tivesse abandonado o miúdo na escola, ela não teria revirado os papéis todos. Dona Lourdes gritou. Eu abandonei-o porque me obrigaste a preparar um banquete para os teus convidados. Tiago retorquiu. A mãe foi jogar, admita. Não me culpe a mim. Eles continuaram a acusar-se mutuamente. Nenhum deles voltou a pronunciar o nome do Rui. Aconcheguei o casaco do meu filho e caminhei diretamente para a chuva. Pela primeira vez, percebi que o que tinha desmoronado não era uma família, mas sim a fachada que permitia a 2 pessoas viverem à custa da minha paciência. 4 dias depois, o Rui já não tinha febre, mas ainda não conseguia dormir sozinho. Durante a noite, acordava de repente, corria para me abraçar e perguntava: a mãe não vai a lado nenhum, pois não? Eu não mencionava o que tinha acontecido, apenas o aconchegava e dizia: a mãe está aqui. Naquela manhã, o sol apareceu depois de muitos dias de chuva. A minha irmã, Ana, estava na cozinha a arranjar legumes. O meu cunhado, o David, estava na mesa da sala a verificar umas guias de entrega. O Rui estava sentado no chão a montar uma grua com peças de Lego antigas que tinham sido do meu sobrinho. A casa não era grande, mas era tranquila. Não havia gritos, nem cheiro a tabaco, nem ninguém a pedir-me dinheiro ou a mandar-me para a cozinha sempre que chegava um convidado. Pouco depois das 8 da manhã, a campainha tocou insistentemente. Não foi um toque e uma espera, mas sim toques rápidos e sucessivos, como se a pessoa do outro lado quisesse ter a certeza de que sabíamos que estava ali. A Ana foi abrir a porta. Assim que viu quem era, não os convidou a entrar. A sua voz tornou-se fria. O que é que os dois querem aqui? A dona Lourdes estava à frente, com um saco de fruta nas mãos. O cabelo estava penteado, mas o rosto parecia abatido. O Tiago estava atrás dela, com o casaco amarrotado, olheiras e a barba por fazer. Ele olhou por cima do ombro da minha irmã e, ao ver-me na sala, tentou avançar, mas a Ana continuou a bloquear a porta. Tiago disse: vim buscar a minha mulher e o meu filho. É um assunto de família, cunhada. Deixa-me falar com ela. A Ana não se moveu. A Sofia e o Rui estão na minha casa. Se queres dizer alguma coisa, dizes aqui de fora primeiro.
A minha sogra baixou o tom de voz. Ó, Ana, eu sei que tivemos problemas lá em casa. A Sofia tem um temperamento forte e levou o neto. Hoje, eu e o Tiago viemos pedir desculpa. Somos todos família. Roupa suja lava-se em casa. Deixa-nos entrar para ver o menino. A Ana olhou para o saco de fruta e depois diretamente para ela. No dia em que abandonou o seu neto no portão da escola, também pensou que ele era da família? Dona Lourdes ficou sem jeito, mas segundos depois começou a limpar os olhos com a mão. Eu sou velha, às vezes fico confusa. Naquele dia, eu só ia demorar um bocadinho. Não esperava que chovesse tão depressa. Eu sei que errei. Há noites que não durmo, mal fecho os olhos e vejo o menino a chamar por mim. Ao ouvir isto, aproximei-me. Assim que me viu, a Dona Lourdes contornou a minha irmã, pousou o saco de fruta no chão e tentou pegar na minha mão. Sofia, a mãe sabe que errou. Arruma as coisas e leva o Rui para casa. O Tiago já alugou um quarto novo perto do trabalho dele. É um pouco pequeno, mas é melhor estarmos todos juntos. Retirei a mão e perguntei diretamente: com que dinheiro é que ele alugou um quarto? Dona Lourdes hesitou e depois respondeu: ele pediu emprestado a um amigo. No próximo mês, quando receber o salário, paga. Tiago franziu o rosto e interrompeu: isso não tem nada a ver contigo, Sofia. Eu consigo tratar das minhas coisas. Só preciso que tragas o nosso filho de volta. Olhei para ele, o homem que 4 dias antes abraçava uma garrafa de uísque com mais força do que abraçava o filho, e que agora, à porta da casa da minha irmã, ainda me falava com um tom de ordem. Perguntei: vieste pedir desculpa ou vieste dar uma ordem? Tiago conteve a voz: não quero discutir à frente de outras pessoas. Os problemas de um casal resolvem-se em casa. Ficares aqui na casa da tua família não fica bem. A minha irmã riu-se. Quem são as pessoas? São as pessoas que te pagam a renda? Foram as pessoas que foram procurar o teu filho à chuva? Ou as pessoas só aparecem quando precisas de uma desculpa para forçar a tua mulher a voltar? Tiago virou-se para ela. Isto é entre mim e a minha mulher. Não te metas onde não és chamada. O David, o meu cunhado, levantou-se da mesa e aproximou-se lentamente. Sem levantar a voz, disse: se vens à minha casa exigir levar uma criança, eu tenho o direito de me meter. Se queres conversar, entra e senta-te. Mas aqui dentro, ninguém grita, ninguém agarra numa criança à força, e muito menos ninguém usa o estatuto de marido ou pai para impor o que quer que seja. Tiago olhou para o David e baixou o olhar. Os dois entraram. Assim que a Dona Lourdes viu o Rui sentado no chão, a sua expressão mudou. Correu na direção dele, de braços abertos. Rui, meu netinho, a avó tinha tantas saudades tuas. O Rui, que estava com uma peça vermelha na mão, assustou-se. Levantou-se de um salto e encostou-se à perna da cadeira. Dona Lourdes continuou a avançar, com a voz mais doce do que o normal. A avó trouxe maçãs e bolachas para ti. Volta para casa com a avó. A avó promete que não te deixa mais à espera. O Rui olhou para ela por uns segundos. Depois contornou a mesa e escondeu-se atrás de mim, agarrando-se com força às minhas pernas. Dona Lourdes parou no meio da sala, com o sorriso a desvanecer-se. Baixei-me, afaguei-lhe a cabeça e disse: se o Rui não quer, eu não o forço. Tiago ajoelhou-se e tentou chamar o filho com uma voz suave. Rui, anda ao colo do pai. O pai pede desculpa. Estes dias andei muito ocupado. Já aluguei uma casa nova, com espaço para os teus brinquedos. Volta para casa com o pai e a mãe, pode ser? O Rui não se mexeu. Disse apenas em voz baixa: eu não quero ir. Tiago perguntou: quem é que te ensinou a dizer isso? O Rui respondeu: ninguém me ensinou. Tenho medo que a avó me abandone. E também tenho medo que o pai rale com a mãe. Dona Lourdes virou-se imediatamente para mim. O que é que andaste a dizer-lhe para ele odiar o pai e a avó? Antes que eu pudesse responder, a minha irmã interveio. Não culpe a mãe dele. Uma criança aprende a ter medo porque passou por algo que a assustou. Dona Lourdes defendeu-se. As crianças não sabem de nada. Os adultos dizem uma coisa e elas percebem outra. Naquele dia, eu só lhe disse para esperar um bocadinho, e ele conta como se eu o tivesse abandonado. De repente, o Rui espreitou por trás de mim e disse, com mais clareza: a avó não disse para esperar um bocadinho.
A avó disse para eu ficar quieto, para ela ir recuperar o dinheiro. E também disse que eu ir com ela lhe dava azar. A sala ficou em silêncio. Dona Lourdes olhou para o neto, o seu rosto a mudar de cor. Tiago virou-se para a mãe e perguntou: que dinheiro é esse que a mãe foi recuperar? Dona Lourdes gaguejou: as crianças ouvem coisas. Eu estava a falar com a dona Amélia. O que é que ele percebe? O Rui continuava agarrado às minhas pernas, mas desta vez disse cada palavra claramente. A dona Amélia perguntou se a avó já tinha dinheiro. A avó disse que tinha de recuperar os 800 euros que o pai tirou do cofre da avó. Disse que se não os recuperasse, não tinha dinheiro para ir à terra visitar o avô. Tiago levantou-se de um salto e virou-se para a mãe. Tu falaste disso à frente do miúdo? Dona Lourdes fuzilou-o com o olhar. Foste tu que me tiraste o dinheiro. E agora ainda me perguntas. Estava no cofre de ferro, tu abriste-o e tiraste 800 euros. Disseste que era para pagar uma dívida e que depois devolvias. Tiago rosnou. A mãe deu-me. Eu não roubei. Dona Lourdes gritou. Eu dei-te 300 euros. Os outros 500 foste tu que os tiraste. Não tentes virar o jogo. Tiago disse. A mãe disse que o dinheiro em casa era para usar se fosse preciso. Dona Lourdes bateu na mesa. Eu disse o dinheiro para as compras, não o dinheiro que eu estava a guardar para ir à minha terra. E depois de o tirares, ainda me incentivaste a pedir mais a Sofia para compensar. E agora viras-te contra mim. Eu observei os dois. A nova revelação contida nas palavras do meu filho. Antes, eu só sabia que o Tiago tinha tirado dinheiro da conta do Rui. Não sabia que ele também tinha tirado dinheiro da própria mãe, nem que a dona Lourdes tinha abandonado o neto para ir jogar não só por vício, mas também para tentar recuperar o dinheiro que o filho lhe tinha tirado. Isso não diminuía a gravidade do ato dela. Apenas mostrava que aquela casa estava podre, ao ponto de a sogra tirar dinheiro à nora, o filho tirar dinheiro à mãe e ambos tirarem dinheiro à criança. E quando faltava, viravam-se uns contra os outros. O David pousou o tablet na mesa e perguntou ao Tiago: qual é o montante total da tua dívida neste momento? Tiago desviou o olhar. Isso é um assunto meu. O David respondeu: estás a exigir levar a tua mulher e o teu filho para um quarto alugado com dinheiro emprestado, sem esclarecer o quanto deves. Portanto, já não é um assunto privado. Consegues garantir a comida, a escola e os cuidados de saúde do teu filho? Tiago respondeu: eu tenho um salário. Consigo tratar disso. A minha irmã pegou no telemóvel e colocou-o à frente dele. Esta manhã, 3 números desconhecidos ligaram para o telemóvel da Sofia. Uma pessoa, que se identificou como Afonso, disse que o Tiago lhe devia dinheiro, com juros. Até perguntaram pela tua nova morada. É assim que tratas disso? Tiago olhou para mim, a sua expressão a mudar. Foste tu que lhes deste o meu número. Respondi: eu não sei quem eles são. O meu número estava no contrato de empréstimo que tu preencheste como contacto de emergência. Usaste o nome da tua mulher para pedir dinheiro. E quando eles ligam, ainda perguntas: por que é que eu sei? Dona Lourdes ficou chocada e virou-se para o filho. Quanto mais é que tu deves? Tiago irritou-se. Mãe, cala-te! Dona Lourdes não se calou. Levantou-se de um salto e agarrou-lhe na manga da camisa. Disseste que eram só 1.200 euros. Por que é que eles ainda estão a ligar? Tiago afastou a mão dela. Eu resolvo. Dona Lourdes pressionou. Resolves com o dinheiro de quem? O meu já o tiraste. O da tua mulher já o tiraste. O da escola do teu filho também. O que é que resta? Tiago perdeu a paciência e explodiu. Não se faça de santa, mãe. Há anos que vive lá em casa. A comida e a renda sempre foram pagas pela Sofia. A mãe pegar no dinheiro para jogar não é diferente do que eu faço. Dona Lourdes ficou vermelha de fúria e avançou para bater no filho. Eu pego em uns trocos, tu queimas dezenas de milhares. Tiago segurou-lhe nos pulsos. Uns trocos que fizeram a mãe abandonar o neto na rua. O problema todo começou por causa da mãe. Dona Lourdes gritou. Se não me tivesses obrigado a cozinhar para os teus convidados e não me tivesses tirado o dinheiro, eu não teria tido de ir tentar recuperá-lo. Eu ouvia-os a discutir. Cada frase a começar com a culpa é tua. Nenhuma frase dizia, a culpa é minha. O Rui, assustado com os gritos, tapou os ouvidos e aninhou-se em mim. A minha irmã colocou-se à nossa frente e disse, chega,
Vocês vieram aqui pedir desculpa ou fazer uma cena a culpar-se um ao outro. Tiago largou a mãe, ajeitou a roupa e virou-se para mim, baixando a voz. Sofia, eu sei que estou numa situação complicada, mas eu vou corrigir tudo. Vou deixar as apostas, vou vender o uísque, arranjo outro trabalho. Volta para casa. O Rui precisa de um pai. Perguntei. Já vendeste a garrafa de uísque? Tiago não respondeu. Dona Lourdes disse. Ele já a penhorou. Tiago virou-se e gritou. Mãe! A garrafa que o Tiago tinha guardado como um tesouro acabou por ser penhorada por um valor baixo para tapar um buraco maior. Perguntei. Então, o quarto que dizes ter alugado, de onde veio o dinheiro? Tiago ficou em silêncio. A minha irmã respondeu por ele. Provavelmente, também de um empréstimo rápido. O David disse. Se queres ser pai, primeiro tens de parar de mentir. Ninguém te proíbe de ver o teu filho, mas não podes, ao mesmo tempo, esconder dívidas, não ter um lugar estável para viver e vir aqui exigir levar uma criança como se fosse um objeto. Tiago rosnou. Que lei é que proíbe um pai de ir buscar o seu filho? Ele tem o meu apelido. Eu tenho direitos. O David continuou sentado, com a voz firme. O direito de um pai não pode ser separado do dever de proteger, cuidar e garantir a segurança. Podes pedir a resolução em tribunal. Mas hoje, ninguém te vai entregar o Rui enquanto ele estiver com medo e enquanto não provares que tens condições para cuidar dele. Se tentares levá-lo à força ou causar problemas, eu chamo a polícia local para levantar um auto. Ao ouvir a palavra polícia, a Dona Lourdes mudou de tom imediatamente. Oh, David, isto são assuntos de família. Não vamos fazer disto um caso. Eu sou velha. Cometi um erro. Não me pressionem. O David respondeu. Ninguém a está a pressionar, minha senhora. Foi a senhora que veio aqui exigir levar o seu neto. Eu estou apenas a deixar claros os limites. As imagens da câmara, a folha de saída assinada, o testemunho da professora e a gravação de áudio ainda existem. Quanto mais barulho fizer, mais provável é que tudo isso tenha de ser apresentado. Dona Lourdes baixou a cabeça, mas pouco depois virou-se para o Rui, com uma voz suplicante. Rui, diz a mãe para deixar a avó levar-te para casa. A avó promete que te compra brinquedos. A avó não joga mais. O Rui abanou a cabeça. A avó perguntou. Não gostas da avó? O menino respondeu. Gosto da avó, mas não vou com a avó. A avó deixou-me no banco de pedra. A resposta simples deixou a Dona Lourdes paralisada. Ninguém ensinou o Rui a magoar com as palavras. Ele apenas disse o que uma criança entende. Ainda pode haver amor, mas já não há confiança. Tiago aproximou-se de mim. Já não estava de joelhos, nem a sua voz era suave. Estás a planear ficar com o meu filho para sempre, não é? Respondi. Estou a proteger o meu filho até haver um acordo claro. Queres ver o Rui? Falas com a advogada, com hora marcada, num local definido, sem estares alcoolizado e sem trazeres a Dona Lourdes, se o Rui não estiver preparado. Tiago riu com desdém. Achas que por teres a tua irmã a proteger-te podes fazer o que queres? Tirei o cartão de visita da advogada da gaveta da mesa e coloquei-o à frente dele. Não é a minha irmã que decide. Sou eu que decido. A partir de hoje, a pensão de alimentos, as visitas e o processo de divórcio são tratados através desta pessoa. Não ligues para a minha empresa. Não apareças na escola do Rui. Se tentares ir buscá-lo sem autorização, eu chamo a polícia imediatamente. Tiago amassou o cartão na mão. És assim tão fria? Depois não me venhas pedir um cêntimo para criar o nosso filho. Respondi. Nos últimos 3 anos, eu criei o meu filho com o meu dinheiro. Não me ameaces com algo que nunca fizeste. Dona Lourdes, vendo o filho a perder o controlo, sentou-se no chão e começou a bater nas próprias pernas, a gritar. A família da minha nora roubou-me o neto. Incentivaram-na a deixar o marido. Expulsaram uma mãe idosa para a rua. A Ana abriu a porta da entrada por completo e disse, se a senhora quer que os vizinhos ouçam, continue a gritar. Eu ponho a tocar a gravação em que diz que abandonou o neto para não ter azar no jogo. E depois, chamo a comissão de moradores para ouvirem os 2 lados. O choro da Dona Lourdes parou de imediato. Ela olhou para a porta, viu que a cortina da casa em frente se tinha mexido e levantou-se, sacudindo as calças.
A dor agonizante de há pouco desapareceu tão depressa como se nunca tivesse existido. O David pegou no telemóvel e disse: "Eu ainda não chamei ninguém porque queria que vocês saíssem por vossa própria iniciativa. Mas se continuarem a tentar pressionar a Sofia ou a assustar o Rui, eu chamo." Tiago percebeu que o David não estava a brincar. Agarrou no pulso da mãe e puxou-a em direção à porta. Dona Lourdes ainda olhou para trás, a chamar pelo Rui. O menino virou o rosto para o meu ombro, sem responder. À porta, o Tiago parou, olhou para mim e disse: "Vais arrepender-te. Criar um filho sozinha não é fácil." Respondi: "Ser difícil não significa que tenha de voltar para um lugar onde o meu filho não está seguro. Se não tens mais nada a dizer, vai-te embora." Tiago puxou a mãe para fora. O saco de fruta ainda estava no chão. A Dona Lourdes tentou voltar para o ir buscar, mas a Ana pegou no saco, entregou-lhe e disse: "Leve e coma. Ao Rui não lhe faltam umas maçãs." Os dois desceram as escadas, a discussão deles ainda se ouvia. A Dona Lourdes culpava o Tiago por terem perdido a casa. O Tiago culpava a mãe por o escândalo na escola ter vindo à tona. Nenhum deles assumia a sua parte da culpa. A Ana fechou e trancou a porta. A sala ficou em silêncio. O Rui continuava abraçado a mim. Pouco depois perguntou: "O pai vai voltar para me levar à força?" "Ninguém te pode levar à força se tu não quiseres." O menino acenou com a cabeça e voltou para a sua grua de lego. Mas, a partir daquele dia, sempre que a campainha tocava, ele parava o que estava a fazer e olhava para mim primeiro. A segurança de uma criança não regressa apenas com promessas. Tem de ser reconstruída com dias em que os adultos cumprem o que dizem. Nas semanas seguintes, não atendi mais chamadas diretas do Tiago. A advogada, em meu nome, enviou as notificações sobre a custódia do Rui, a exigência de devolução do dinheiro da mensalidade escolar e a proposta de acordo de divórcio. Inicialmente, o Tiago opôs-se, dizendo que lutaria pela custódia, mas quando lhe foi pedido que apresentasse provas de um alojamento estável, comprovativos de rendimentos, o seu horário de trabalho e uma explicação para as suas dívidas, ele não entregou os documentos. Também faltou às 2 primeiras reuniões. A Dona Lourdes ligou-me várias vezes de números desconhecidos, ora a chorar, ora a insultar-me, ora a dizer que eu era uma pessoa sem moral, ora a dizer que, se eu pagasse a renda do quarto para ela e para o Tiago, ela o convenceria a assinar os papéis. Gravei tudo e bloqueei os números. Quase um mês depois, o antigo senhorio ligou-me a dizer que o Tiago e a Dona Lourdes se tinham mudado. O apartamento foi entregue com muitos pertences deixados para trás. A garrafa de uísque tinha desaparecido, o armário de vidro tinha sido vendido, a caixa de cervejas daquele dia também não estava lá. Não voltei para buscar nada além dos documentos e da roupa do Rui. A Ana foi comigo, e o senhorio assinou a rescisão do contrato. O restante da caução, após deduzidos os custos de reparação, foi transferido para a conta poupança do meu filho. Encontrei um apartamento mais pequeno perto da nova escola do Rui, apenas com um quarto, uma cozinha e uma varanda estreita. A renda era mais baixa que a do anterior. Pedi à minha empresa para alterar o meu horário para entrar e sair mais cedo. Nos dias de inventário, contratava um serviço de transporte escolar com um contrato claro. Nunca mais pedi favores apenas porque eram da família. O Rui mudou de escola. Na primeira semana, ficava sempre perto da professora enquanto esperava por mim. Um dia, cheguei 7 minutos atrasada por causa do trânsito. Assim que me viu, ele correu na minha direção e perguntou: "A mãe esqueceu-se de mim?" A mãe não se esqueceu. Se houver algum atraso, a mãe liga à professora. A partir desse dia, o meu telemóvel tem um alarme definido para 30 minutos antes da hora de saída. Não por medo de ser repreendida, mas porque uma criança que já foi deixada à espera num portão precisa de saber que a pessoa que promete vir, vem mesmo. 3 meses depois, o Tiago foi autorizado a encontrar-se com o Rui num café com um parque infantil. Eu estava sentada numa mesa próxima. Ele chegou quase 1 hora atrasado, a cheirar a álcool, e trouxe um carro de brincar caro. O Rui aceitou o presente, mas não quis ir para a rua com o pai. O Tiago ficou irritado e perguntou-me o que eu lhe tinha dito para o afastar. Apontei para o relógio e disse: "A hora marcada era às 9. O teu filho está à tua espera desde as 9.
Chegas quase às 10. Se queres saber por que é que ele não confia em ti, olha para o que acabaste de fazer. No encontro seguinte, o Tiago não apareceu. Mandou uma mensagem em cima da hora a dizer que tinha um imprevisto. O Rui não chorou. Apenas perguntou: "O pai esqueceu-se outra vez?" Eu não falei mal do pai dele, nem o desculpei. Respondi: "O pai não veio." Continua a brincar. 6 meses depois, a sentença de divórcio foi emitida. O Rui ficou comigo. O Tiago tinha direito a visitas supervisionadas e a obrigação de pagar uma pensão de alimentos. O primeiro pagamento chegou com mais de um mês de atraso. O segundo veio incompleto. A advogada continuou a tratar do assunto. Eu não contava com esse dinheiro para a comida ou para a escola, mas continuei a exigi-lo porque era a responsabilidade de um pai, não um favor. Pela minha irmã, soube que o Tiago perdeu o emprego depois de os credores o terem procurado no local de trabalho. Passou por vários trabalhos temporários. A dona Lourdes voltou para a sua terra para viver com a irmã. Já não viviam juntos porque continuavam a discutir por causa de dinheiro. Eu ouvi e segui com a minha vida. Não precisava que eles sofressem para provar que eu estava certa. O que eu precisava era que eles não tivessem mais o poder de nos arrastar de volta para aquele ciclo vicioso. Numa tarde de final de inverno, voltou a chuviscar. Eu estava em frente ao portão da nova escola. O Rui saiu a correr da sala de aula, com um desenho na mão. Era uma casa pequena com 2 pessoas debaixo do alpendre. Ele entregou-me e perguntou: "Hoje a mãe chegou mais cedo?" Olhei para o relógio. Faltavam 5 minutos para a hora da saída. Respondi: "A mãe chega sempre mais cedo." O Rui agarrou na minha mão. Ao passarmos pelo banco de pedra, em frente ao portão, ele abrandou o passo por um instante e apertou a minha mão com mais força. Eu não o apressei, nem lhe disse para esquecer. Apenas apertei a sua pequena mão de volta e continuei a caminhar com ele para casa. Há crianças que não precisam de uma casa com todas as pessoas para se sentirem numa família. Precisam de um lugar onde as promessas são cumpridas. O dinheiro da escola não é roubado. Uma tosse não é vista como um incômodo. E quando a noite cai, alguém vem mesmo buscá-las. Afinal, o que uma criança precisa não é de uma família completa no papel, mas de um lugar onde haja quem cumpra a sua palavra, quem a saiba proteger e quem não troque a sua segurança por dinheiro, orgulho ou prazeres egoístas. Quando a bondade é constantemente explorada, sair de um lar tóxico não é destruir uma família, é salvar o nosso próprio futuro e o dos nossos filhos.